a gente poder deixar isso. Está gravando já? A gente deixar para as pessoas que vierem depois gravados aqui, tá? Tá tudo bem então, né, com vocês? Ninguém tá doente não, né? Tudo ok. Maravilha. Vocês têm alguma dúvida com relação às atividades? Hoje eu quero falar um pouco mais sobre os ah, sobre as entrevistas, e aí eu vou aprofundar um pouco mais, eu vou trazer os feedbacks. Eu ainda não cheguei a ler todos os questionários e ah, as propostas de valores que vocês definiram, mas eu vou fazendo isso e eu vou dando feedback para vocês lá no trabalho final, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e tirar algumas dúvidas também de outras aulas, se vocês quiserem, as dúvidas que vocês tiverem, aí a gente vai caminhando assim, tá? Eu tenho uma pergunta. As entrevistas, elas vão ser de fato aplicadas via Vão online? ser de fato aplicadas. Tá. Vocês não precisam aplicar ao vivo, não. Vocês podem aplicar online, vocês podem chamar pelo áudio, pelo WhatsApp ou por qualquer outra ferramenta, mas vocês vão aplicar essas entrevistas. Eu vou explicar por que razão que eu estou fazendo isso. É para vocês entenderem como criar valor para o negócio de vocês, tá? Essa parte é a parte mais importante que tem dentro desse processo de construção do modelo de negócio inicial. Se vocês não souberem fazer essa parte prática de entrevistar, de conhecer as dores dos clientes, de vocês estarem junto com o cliente, interagindo com eles, vocês vão fazer tudo no papel bonitinho, mas a hora que chegar lá no vamos ver do negócio, vocês não vão conseguir fazer um negócio bem feito e aquele modelo de desenvolvimento de clientes vai ficar só na teoria e não vai adiantar nada para vocês. É por isso que eu vou aprofundar um pouco mais agora nessas entrevistas agora, que é um pouco mais complicado de eu simplesmente dar aula online e vocês não vão conseguir descobrir como é que faz essas entrevistas, tá? Tranquilo. Obrigado, professor. Por nada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá bom? E isso aqui é mais um bate-papo, né, para a gente alinhar, do que uma aula em si, tá? Então, fiquem bem à vontade. Quanto mais vocês participarem, mais a gente vai rendendo a nossa live aqui, tá bom? Deixa eu pegar um grupo aqui. Eu comecei a ver um grupo, só para vocês terem ideia, né, do que é que como é que a gente vai fazer. As hipóteses de negócio, né, que eu coloquei aqui no REL 4, roteiro de estudos orientados, para vocês colocarem a hipótese de negócio, colocar também as definições de persona, colocar também o valor que vocês vão oferecer e o construir um questionário. Deixa eu compartilhar minha tela para que vocês possam ver, todos vocês consigam ver o que eu estou passando aqui. Deixa eu ver se o grupo está aqui. Deixa eu ver. Aqui. Henrique, Luiz Gustavo, Celton e o Igor. Acho que não tem ninguém desse grupo aqui participando aqui da live por enquanto, né? Maravilha. Mas aí, vocês estão enxergando a minha tela aqui? Vamos. Beleza, deixa eu ver. É que eu não enxergo vocês aqui. Então tá bom.
Então, vamos lá. Esse grupo aqui, eles pensaram uma coisa muito interessante, que nessa pandemia, né, eles tiveram uma ideia muito interessante de fazer uma gestão de filas, né? Ou seja, como a fila agora é um impeditivo, né, muito grande dentro dessa realidade do Covid, então eles pensaram no aplicativo em que você vai ser chamado pelo aplicativo. Então você está no meio de um supermercado, de um açougue, uma padaria, você é chamado por esse aplicativo e aí você não precisa ficar em fila, né? Então é, um, é uma ideia muito interessante, né? E aí ele fala aqui que a fila são reclamações do dia a dia, tal, em banco também, né? Existe filas, açougues, padaria, caixa também. Então, quanto menor as filas, melhor será o ganho dessa loja, né? Então, a premissa, a, a hipótese desse grupo é de que quanto menor a fila, maior são os ganhos da empresa, ou seja, o supermercado, o açougue, uma padaria, um banco, seja lá o que for, né? E hoje em dia, o que tem de fila não está escrito quanto tempo que a gente perde em fila, né? Então, a ideia deles é que existem, então, dois tipos de persona. A primeira é o pagador, ou seja, o dono, né, do supermercado, que pagariam pelos direitos de utilizar o aplicativo, e outro persona seria o próprio usuário, que iria baixar esse aplicativo e usá-lo dentro dos estabelecimentos onde ele esteja, né? E aí, na hora que eles forem fazer as compras, eles ficariam com esse aplicativo e esse aplicativo chamaria essas pessoas, né? Então, a proposta é bem interessante de ganhar tempo, né? Ganhar tempo, não ficar em fila, né? E aí, eles colocaram aqui vários valores, né? Evitar fila, impedir desgaste físico e mental, uso mais eficiente do tempo, otimização do tempo de diversas maneiras, melhoria de imagem, né, de algo moderno ao estabelecimento. Então, tudo isso aqui, pessoal, são valores que esse grupo colocou, que são hipóteses. O que são hipóteses ainda, né? Será que a gente acha que vai ter um impedimento, impedindo o desgaste físico e mental através da fila? Será que isso é verdade? Será que a gente, fazendo esse serviço de gestão de filas, nós vamos ter o uso mais eficiente do tempo? Será que isso vai trazer uma imagem, né, melhor, de mais modernidade para a loja, né? Será que o uso dessas tecnologias vai ser um diferencial competitivo? Então, vocês percebem que quando a gente levanta, né, essas questões de valores, são hipóteses ainda que precisam ser testados junto com os consumidores, tá? Então, é isso que o, o, é isso que o questionário vai tentar verificar. Será que essas hipóteses se mantêm em pé ou não, né? Será que isso é importante mesmo ou não é importante, tá? Então, ele coloca aqui, uma das vantagens para o supermercado é que os consumidores não ficarão parados, né? Então, também é uma hipótese também que ele coloca aqui, que os consumidores não vão ficar parados, mas poderá caminhar pelo mercado, onde será atraído a comprar outros produtos, consumindo mais que ficasse um tempo considerável nas filas. Também é uma hipótese. Tudo isso aqui são hipóteses. Então, a gente vai ter que comprovar essas hipóteses, tá? Então, vocês também vão fazer a mesma coisa, vocês vão levantar os valores, mas esses valores ainda não são uma
uma verdade absoluta, porque vocês vão ter que confrontar isso com a realidade dos seus clientes. E é isso que vocês vão construir, né? Essas hipóteses através dos questionários, e vocês vão validar essas hipóteses, tá bom? Então, a primeira fase é isso, é levantar esses valores, levantar o que vocês acham que são valores e sair por aí aplicando os questionários e verificando se essas hipóteses são verdadeiras ou não. Aí que está o segundo ponto, que é como construir, então, esses questionários, tá? E vocês podem verificar aqui, nessa tarefa desse grupo, que a maioria das perguntas que vocês... Eu não vi ainda os outros grupos, mas, de uma maneira geral, eu já consigo saber que a maioria das perguntas são perguntas do tipo fechado, assim, sim ou não. O seu supermercado acumula filas no açougue, padaria e caixa? Sim ou não? Né? Caso o empresário queira fazer alguma consideração, ele escreva aqui, né? Ou seja, esse tipo aqui de pergunta, de sim ou não, ou esses tipos de perguntas fechadas, essas filas são positivas ou negativas no seu negócio? Se sim, para um, né? E a dois será válida. Então, se ele falar sim aqui, então essas filas você vai ver se é positivo ou negativo. Em que aspectos essas filas são positivas ou negativas? Então, essa terceira pergunta já é uma pergunta mais aberta, né? Em que aspectos? A pessoa não é sim ou não, né? Não é positivo ou negativo, né? A pessoa ela vai comentar alguma coisa a mais. Mas aí volta de novo no sim ou não, numa pergunta fechada, né? Você acredita que as filas são aspecto considerado quando o consumidor vai escolher um supermercado para fazer suas compras? Sim ou não, né? Do ponto de vista do empresário, né? Você acha, então, empresário, que o consumidor vai escolher um supermercado de acordo com a fila, né? Você procura meios para otimizar as filas, ou seja, esse tipo de perguntas em que você tem apenas respostas objetivas, sim ou não, não serve nessa fase, viu, pessoal? Nessa fase de construção de valores, esse tipo de pergunta, ele não traz nenhum tipo de valor agregado. A gente não consegue entender as dores dos nossos clientes, né? A gente não consegue entender as razões que estão por trás dos nossos clientes de eles estarem ou não satisfeitos com os produtos que existem agora, ou de eles estarem demandando algo a mais do que já existe agora, né? Então, esse tipo de pergunta que é fechada, ele não funciona para a gente descobrir novas, vamos assim dizer, oportunidades de negócios, nesse momento em que nós estamos agora, tá, pessoal? Por isso que esse tipo de pergunta, ele não vai ser interessante, e deixa eu mostrar aqui a diferença entre as respostas quando a gente modifica a forma de perguntar, tá? Então, esse mesmo grupo que eu mostrei agora, né, desse aplicativo aqui, que eles chamam de iChama, né? Eu estou tentando melhorar as perguntas deles, e eu vou fazer isso em cada grupo de vocês. Eu vou verificar cada questionário que vocês fizeram e cada proposta de valor. Eu vou estar fazendo os meus comentários em cima desse trabalho que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, aqui, né? Eu coloquei aqui, acho que o iChama tem muito potencial, uma vez que pode ser usada em várias situações diferentes. Deixa eu ver se está gravando, tá?
E pois a fila é o que não falta nesse mundo, né? É verdade. Pensando sobre a proposta de valor, eu acho que vocês estão querendo oferecer o melhorar a logística interna dos estabelecimentos. Talvez seja essa proposta de valor. Né? Resolvendo essa questão, muitos outros valores começarão a aparecer. Então, a questão é, vocês vão tentar melhorar a logística interna dos estabelecimentos. Né? Então, para a gente conseguir melhorar, entender qual que é essa proposta, a gente precisa fazer algumas perguntas em profundidade, usando expressões do seguinte maneira: como você enxerga? O que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre? Por que você pensa que né? Qual é a importância desse negócio? Me fale sobre isso que nós estamos comentando. Qual é a implicação disso tudo que você está me falando agora? Né? Então, veja bem, a diferença entre essa primeira abordagem aqui, de sim ou não, para esse tipo de abordagem, né? O seu supermercado acumula fila na açougue, padaria, sim ou não? Isso aqui não demonstra muitas coisas que a gente quer saber. Né? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Né? Então, ele é muito vago e a gente não consegue extrair informações disso. Então, quando a gente usa esse tipo aqui de perguntas, né, usando essas expressões, como você enxerga, o que você acha, tal, a gente consegue descobrir coisas melhores. Quer ver? Vou dar um exemplo. Né? Então, essa questão aqui original, seu supermercado acumula filas no açougue, padaria ou caixa? Na verdade, eu acho que essa pergunta aqui já tem o resultado certo, né? Sim, né? Ou seja, acumula fila? Eu acredito que sim, porque não tem loja que não tenha fila, a não ser que a loja é muito mal frequentada, né? Mas principalmente para nós, para o nosso lado, ele incomoda muito, né? Para os clientes, né? Para mim, incomoda pelo menos, né? Então, o que é que essa questão aqui tem a ver com a hipótese, né, que nós formulamos antes? Né? O que se quer descobrir é se o lojista tem interesse de resolver essa questão. Né? Então, é isso que você quer verificar, não é verdade? Você, como um empreendedor que está bolando um modelo de negócio, oferecendo uma solução, você quer descobrir se esse lojista tem interesse de resolver essa questão. Porque se o lojista não tiver interesse de resolver essa questão, então você vai oferecer algo que ele não tem interesse nenhum e você está perdendo seu tempo. Né? Então, você precisa descobrir se o lojista tem interesse de resolver essa questão ou não, mesmo que isso signifique implementar um sistema novo de gestão de filas, o Ixama, né? Nesse caso aqui, tá bom? Nesse exemplo aqui. Então, eu mudei a questão, a estrutura da pergunta da seguinte forma, né? Em vez de ser essa daqui em cima, eu reformulei da seguinte maneira: pensando pelo lado do lojista, né, ou seja, o seu lado, e pelo lado do cliente, né, ou a pessoa que vai comprar, o que significa ter fila dentro do seu estabelecimento? Olha só como é que muda, né, a pergunta. E aí, em cima dessa pergunta, o lojista vai responder: não, fila para mim não significa nada. Né? Se ele falar que não significa nada, então a sua hipótese de que o lojista tem interesse de resolver essa questão, ele já cai por água abaixo. Entendeu? Então, nesse caso, você não vai validar essa hipótese. Mas se a resposta para essa questão,
o lojista fala assim, não, a fila realmente é sempre um problema, todas as vezes eu estou tentando resolver o problema, eu quero tentar resolver e tal, aí você já fala, puxa, esse cara já está com muito interesse em querer resolver, e aí você pode já emendar, assim, não, então como é que você está tentando resolver, ou que práticas você já está utilizando, adotando para tentar resolver essa fila, por que que você acha que a fila pode causar problema dentro do seu estabelecimento, né? Então, você consegue abrir o leque para conhecer as dores e as demandas do seu entrevistado. Vocês conseguem perceber isso, pessoal? Pode abrir aí o microfone e falar à vontade, viu? Vocês conseguem? Beleza, a Milena disse que sim. Vamos continuar. Maravilha. Pessoal, fica à vontade, viu? Pode perguntar. Vamos ver. Né, então, olha que interessante. Eu tô perguntando, estou fazendo dessa forma para que vocês consigam entender essa forma de criar metodologias de perguntas abertas, porque uma vez eu estava conversando com um alto executivo da ScanSource. ScanSource é uma empresa de atacado de produtos de eletrônicos, computadores, celulares não, computadores, PABX, esses equipamentos eletrônicos, né, modems, como é que fala? Servidores, no breaks, são todas essas firmas gigantes aí, essas empresas gigantes, né? Microsoft, Dell, esqueci o nome das empresas, que ele, eles não sabiam dessa metodologia de fazer as perguntas e perguntar para o cliente o que ele estava querendo. E quando eu num dos trabalhos que eu estava fazendo, eu apresentei essa proposta para ele, ele falou, rapaz, olha que coisa interessante, a gente já trabalha, essa empresa fatura mais ou menos uns 4 bilhões de dólares, é uma empresa multinacional, ScanSource, ela fatura 4 bilhões de dólares, atua no mundo inteiro, mas eles não sabiam dessa metodologia simples de perguntar para o consumidor primeiro o que ele quer, o que ele precisa, qual que é a necessidade dele, para entender qual que é a demanda do cliente, né? Então, foi só para vocês verem como essa questão de você perguntar para o cliente, você ir a campo e fazer essas perguntas abertas, ela tem um potencial de resposta e de ganho para a empresa enorme. Então, serve para tudo, viu, pessoal? Não só para montar um negócio, mas para qualquer iniciativa que você for fazer, se você for primeiro a campo, ok. Se você for primeiro a campo e depois você perguntar, você vai conseguir ter muito mais respostas. A Camila fez uma pergunta muito legal aqui. Quando a gente deixa as perguntas muito abertas ou subjetivas, não pode acabar atrapalhando também, porque no final pode aparecer respostas diversas e não conseguimos comprovar nada. Muito boa pergunta. E eu vou mostrar agora o que é que a gente consegue extrair disso, tá, Camila? Acho que é uma boa hora aí. Veja bem, pessoal, olha só. Essa daqui são alguns resultados de algumas das perguntas que foram feitas usando uma metodologia, que é a fechada, e a outra metodologia, que é a aberta, tá? Olha só a diferença aqui, eu vou explicar para vocês, tá? Então, quando você usa sim ou não,
é mais para você verificar quando você tem um produto já, quando você já tem algo estabelecido no mercado, e quando você quer verificar, por exemplo, a aceitabilidade daquele produto no mercado, ou você quer saber o posicionamento desse produto na cabeça do cliente, ou se o cliente conhece ou não a sua marca. Enfim, são coisas que já estão estabelecidas. E em cima dessas questões estabelecidas, você quer fazer uma abordagem numérica. Para isso, esse tipo de perguntas fechadas, ele funciona muito bem. Mas para você descobrir qual é a necessidade do cliente, qual é a, a uma inovação que você quer trazer, né, algo novo que você quer trazer no mercado, alguma necessidade, alguma dor, esse tipo aqui de perguntas fechadas, eles não te permite fazer isso, tá? Eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, você precisa de ter muito mais insights que você não tem agora e que você precisa de ter para você fazer um lançamento de um produto que é de alto risco, porque você não sabe se esse produto vai ou não ser aceito no mercado, tá bom? Então, nessa hora, você vai ter que fazer essas perguntas abertas, pessoal. Vai ter que fazer, né? Por quê? Porque ele vai, ao mesmo tempo em que você vai divergir, pode acontecer também de que necessidades que as pessoas não tenham explicitado, ele venha à tona, tá bom? Deixa eu explicar aqui, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, eu estou pegando um exemplo de deixa eu pegar aqui o exemplo de um outro curso da mesma forma do empreendedorismo que eu estou dando para outra turma, né? Que é exatamente essa questão das entrevistas. Essa questão da entrevista é tão importante que eu estou dando também essa mesma aula de entrevistas para a turma de empreendedorismo. Okay. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, veja bem, né? Da mesma forma como esse grupo aqui, né, fez sobre o Ixama, que ficou muito fechado, esse outro grupo aqui também fez umas perguntas bem fechadas também, né? Você passou a fazer mais refeições em casas após a pandemia de Covid-19? Então, nesse caso aqui, a resposta também seria sim ou não, né? Você passou a fazer mais refeições em casa? Sim ou não, né? Mas esse tipo de resposta, ele não consegue comprovar a minha hipótese, né? Porque se a minha hipótese é de que as pessoas estão preferindo fazer mais refeições em casa e as pessoas querem um delivery mais forte, mais robusto, né? Então, eu vou oferecer uma proposta de valor em que as pessoas podem escolher qualquer coisa na sua casa, fazer o delivery, etc., né? Eu preciso conhecer mais esse meu cliente. Então, eu reformulei essa pergunta da seguinte maneira: o que a pandemia do Covid alterou na sua rotina diária, principalmente na questão da alimentação, né? Então, vocês percebem que quando eu mudo a pergunta aqui, em vez de ser sim ou não, eu pergunto o que a pandemia do Covid alterou na sua rotina diária, principalmente na questão da alimentação, a gente começa a ter esse tipo de resposta, pessoal. Olha aqui, ó.
O entrevistado 1 alega que engordou muito nesse período de quarentena e que no momento o foco está sendo voltar a ter uma dieta mais saudável. Ela acha perigoso ir fazer as compras de supermercado e gostaria de ter um delivery de quitandas mais fitness. Olha que interessante. Então, olha quantos problemas aqui, quantas necessidades você consegue levantar ao invés de simplesmente ser uma pergunta de sim ou não. Vocês estão entendendo isso, né? Porque se fosse aqui, você passou a fazer mais refeições em casa, sim ou não, você não ia saber que ela engordou muito nesse período, no momento está sendo voltar a ter uma dieta saudável e que ela acha perigoso ir fazer as compras de supermercado e gostaria de ter um delivery de quitanda mais fitness. Olha, só aqui são 4 necessidades que ela já falou de uma vez. Vocês conseguem compreender isso, pessoal? Abre o microfone e pode falar à vontade aí. Milena, o que você acha? Maria Eduarda, o que você acha? Hello, anybody here? Por enquanto ainda estou processando. Maravilha. Esther, o que você acha? Pode processar à vontade aí. Professor, Bruno, ou Camila vai falar? professor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Você colocou o mínimo de 20 entrevistas, né? Sim, Então, eu fico preocupada de ficar muito longo e muito aberto e as pessoas não estarem dispostas a responder. entendi. Não tem problema não. Se o grupo de vocês tem quantas pessoas, Camila? Só para a gente entender. Tem 4. Ó, então 20 dividido por 4 dá cinco perguntas, 5 questões para cada um. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz essas entrevistas, eu entrevistei 100 pessoas. 100, não é 20. 20 é muito pouco ainda. Você não vai conseguir descobrir a, a necessidade das pessoas com 20 pessoas. No mínimo, você tem que entrevistar 100 pessoas para você conseguir descobrir. Mas, como isso é uma aula, né? É um aprendizado, vocês não precisam entrevistar tudo isso, não. Mas vocês vão começar a perceber que quando a gente começa a entrevistar dessa forma, mais aberto, a gente começa a ter alguns pontos convergentes e alguns pontos como é que eu falo? De insights que a gente não tinha antes. Veja bem, nesse caso aqui, esse primeiro entrevistado, ela fala que teve 4 problemas que ela teve quando começou essa pandemia. Teve o problema de ela engordar, ela tem o problema de querer ter uma dieta mais saudável, ela acha perigoso ir fazer as compras e gostaria de ter um delivery mais fitness. Olha só. Então, são 4 coisas que você já pegou, né? Nessas entrevistas mais de profundidade. Vamos ver o entrevistado 2 aqui. Alega que está fazendo mais refeições por estar em casa e que pede tudo por delivery, pois tem pessoas de risco em casa e gosta de coisas artesanais, porque são mais saborosas e preza muito pela qualidade do produto e não tem consumido muitas quitandas, porque a maioria das padarias da sua cidade não estão fazendo entregas de produtos frescos. Olha que interessante aqui, começa a ter várias outras oportunidades aqui que antes você não tinha. Por exemplo, você percebe que as padarias
A maioria das padarias da cidade não está fazendo entrega de produtos frescos, ou seja, tem gente querendo, mas não está fazendo isso. Ela acha que está fazendo mais refeições por estar em casa e que está pedindo tudo por delivery. Olha só, tem pessoas de risco e gosta de coisas artesanais, né? Porque são mais saborosas. Ou seja, esse segundo entrevistado já trouxe algo a mais que pode ser somado ao primeiro. Vamos lá para o terceiro entrevistado. Alega que todas da casa estão comendo muito mais. Olha só que interessante. Então, a hipótese de que as pessoas estão comendo mais começa a ser consolidado, né? E que estão fazendo compras maiores para durar mais tempo e diminuir as saídas e idas ao supermercado. Isso está acontecendo na minha casa também. A gente está comprando mais já de uma vez para não ficar indo muitas vezes ao supermercado. Isso até é bom para o nosso bolso, né? Porque a gente economiza, ao invés de ir todo dia, né? A gente vai uma vez só, já compra o que tem que comprar, come o que tem que comer, até acabar tudo a gente não vai no supermercado, né? E que por isso não estão comendo quitandas artesanais com frequência, porque compram mais industrializados que têm uma validade maior. Olha só, são informações que antes você não tinha, que vai agregando, que estão priorizando também preço e levando o que fica mais em conta, que não gostam de delivery porque as entregas demoram muito. Olha só que informação interessante, as entregas demoram muito, né? Priorizando o preço. Entrevista 4. Alega que está comendo de forma mais saudável, pois está tendo mais tempo para cozinhar, ficando mais em casa e evita ir às padarias e prefere fazer comida mais caseira, e que os preços atualmente estão influenciando bastante suas compras, e que as taxas de entrega são o que mais incomoda quando pede por delivery. Outro ponto é que prefere alimentos de baixa caloria, mas que sejam saborosos, né? E assim vai. Entrevista 5, alega que está comendo muito mais doces, olha só, do que antes, e que por isso já ganhou alguns quilos. E que por estarem fazendo mais refeições em casa, acredita que estão saindo mais do que antes da pandemia para fazer compra. Olha só. E que o preço dos produtos tem influenciado 100% na hora das compras, e que gostaria que tivesse aplicativo onde pudesse fazer o pedido da noite anterior dos produtos de café da manhã e que programasse o horário de entrega na manhã seguinte. E deu ainda sugestões de pacotes mensais com a escolha de produtos variados. Olha que bacana, né? Vocês estão vendo aqui que começa a ter insights de novas necessidades que antes vocês não tinham com umas simples questões fechadas. Mesmo que a gente gaste mais tempo, viu, Camila? A gente consegue ter aqui uma profundidade de sugestões e de demandas que antes a gente não conseguia encontrar, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, que um dos problemas que a gente começa a ver aqui, de todos eles, é a questão que as pessoas estão engordando mais. Está acontecendo isso comigo também, né? Então, aí você já começa a pensar, será então que eu vou trabalhar com delivery ou eu vou trabalhar com com uma questão de educação alimentar saudável? Então, você começa a fazer as entrevistas pensando em delivery, mas quando você começa a fazer essas entrevistas, vocês começam a ver que o delivery não é o problema é obesidade, por exemplo. E você começa a verificar nessas respostas que essa questão de ganho de peso é algo que todo mundo está reclamando e que ninguém ainda está atacando esse problema, por exemplo,
Né? Então, entrevistado 6, alega que está comendo mais carboidrato e que prefere os industrializados porque são mais fáceis de preparar quando necessário e que acha mais gostoso também. Que o preço influencia bastante suas escolhas, principalmente agora, e que acha os artesanais mais caros que o industrializado. Né? Aqui já está falando que os artesanais são melhores e tal, mas são mais caros, então eu não quero comer tal, né, porque é mais caro, só por causa disso. Né? Aqui, alega, o entrevistado 7, alega que está comendo mais chocolate, comendo mais vezes entre as refeições principais, que não vê problema em sair de casa para fazer as compras, desde que tome os devidos cuidados, e que durante a quarentena está optando por produtos que tenham melhor custo-benefício do que os. E o que mais incomoda em fazer compra por aplicativo é não poder ver o produto real que vai chegar na sua casa, e que indicaria colocar no cardápio donuts. Então, essa pessoa aqui gosta de comer doce, hein? Eita, nós. Interessante. Né? Entrevistado 8, alega que está consumindo mais alimentos in natura, tipo frutas, que tem evitado sair e fazer as compras, e quando sai, escolhe ir bem cedo, porque tem menos movimento na rua, que compra bastante congelado para diminuir as idas. Sim, que gosta de produtos artesanais, mas que sempre fiscaliza as embalagens para saber se os produtos têm algum tipo de inspeção, pois preza muito pela higiene, que gostaria que tivesse mais opções sem glúten, pois é intolerante e não acha esse tipo de produtos com facilidade. Olha que bacana. Né? Então, respondendo a sua pergunta, Camila, eu vou deixar mais prazo, não é dia 10, não, eu vou deixar mais prazo para que vocês façam isso, mesmo porque eu ainda nem terminei, né, de corrigir, mas eu vou corrigir, e depois, no momento em que eu terminar de corrigir, eu vou dar o prazo mais de 2 semanas para vocês fazerem essa pesquisa, tá? Para que vocês aprendam a fazer esse tipo de abordagem, que eu não sei se vocês sabem ou não, mas agora é o momento de vocês aprenderem a fazer esse tipo de abordagem para conhecer as pessoas. E nesse caso aqui, você realmente, quando você faz essa abordagem em profundidade com o mercado, você realmente está conhecendo o seu mercado. E não simplesmente essa abordagem mais quantitativa e superficial. Eu não sei se, Maria Eduarda, se você consegue verificar a diferença entre uma abordagem e outra. Consigo sim, professor. O que você achou? De ambos os trabalhos, eu achei bastante interessante. Eu acho que nos dois Uhum. casos. Tá me escutando? Tô Alô? sim, pode Ah, falar. tá. É ruim, né, quando você não tem feedback, né? Os dois casos eu acho que são casos muito bem aplicáveis, tanto o trabalho dos meninos do Celton e tal, quanto essa questão dos alimentos. Eu acho que são bastante Uhum. aplicáveis ainda mais na questão da pandemia, né? Certo. E o interessante, pessoal, é que quando a gente aprende, por exemplo, vamos supor que essa, essa, esse negócio aqui do alimento saudável, ele, e também do Celton, né, com aquela questão da logística, do Ixama, né, ele serve tanto para o momento da pandemia como pós-pandemia também, Sim. porque é uma solução que vai continuar, é uma solução que você vai estar resolvendo um problemão agora, mas que esse problema vai continuar depois. Sim, Problema de fila é um. a ideia dos meninos, na verdade, eles vêm amadurecendo há um tempo. Eu lembro que no início da graduação eles tiveram essa ideia, né, e estão Ok, tentando amadurecer para bem antes de acontecer essa pandemia. E era relacionado sempre ao açougue do supermercado, porque era algo que ficava muito tempo aqui em Lavras para você conseguir comprar, às vezes, uma carne, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que é entendi. muito aplicável. E essa aplicabilidade aumentou na pandemia.
Muito bom, muito legal. Quando também, por exemplo, né, quando a gente muda a abordagem das perguntas, você vai começar a ter respostas que você não imaginaria antes, né? Então, por exemplo, aqui, né, vamos ver a pergunta 2 original deles, né? Eles perguntam assim: essas filas são positivas ou negativas ao seu negócio? Né? Se sim, para a 1 e a 2 será válida, né? Positiva ou negativa. Então, eu reformulei dessa forma aqui, tá? O que você acha se o cliente ficasse circulando mais no supermercado ao invés de ficar parado na fila? Isso resultaria em que tipo de benefícios para você, lojista? Então, é uma pergunta muito mais aberta, muito mais ampla, que vai fazer o cara falar, né? Se a fila é positivo ou negativo, mas ele vai trazer muito mais subsídio para você ter aqui respostas que possa dizer para você, putz, cara, mas eu nunca pensei nesse negócio que o cara está falando aqui, né? E outra coisa, nessa pergunta 2 aqui, o que você acha se o cliente ficar circulando mais no supermercado, ao invés de ficar parado na fila, você já está querendo verificar essa hipótese que ele levantou aqui, de que o consumidor, uma das vantagens para o supermercado é que os consumidores não ficarão parados na fila, mas poderá caminhar pelo supermercado, onde será atraído para comprar outros produtos, consumindo muito mais que se ficassem um tempo considerável nas filas. Então, isso aqui é uma hipótese ainda. Quando ele faz essa hipótese nessa pergunta chamada aqui, o que você acha se o cliente ficar circulando e isso resultaria em benefícios? Ele vai comprovar ou descartar essa hipótese, porque pode ser que essa hipótese seja uma verdade ou pode ser que essa hipótese seja uma mentira. E aí vem naquela questão que nós já discutimos bastante. Se a sua premissa de negócio estiver errada, você vai comprometer todo o desenvolvimento do seu negócio posteriormente. Então, você tem que comprovar essa premissa, essa hipótese, de que o cliente circulando no mercado é melhor do que o cliente parado. Então, você já consegue fazer essas duas coisas, você já consegue verificar se o cliente circulando no supermercado é melhor e que tipo de benefícios ele pode trazer para o lojista. E veja bem, pessoal, tem uma outra coisa interessante, né? De qualquer jeito, você vai fazer entrevista para essa pessoa, não vai? Aí a questão é a seguinte: se eu estou gastando tempo com esse cara, por que eu não gasto tempo de uma forma mais inteligente, perguntando realmente o que eu quero saber, do que eu levantar um monte de perguntas de sim ou não, que depois eu não vou conseguir explorar essas perguntas? Essa é a grande questão. Quando eu estava fazendo esses questionários, eu cheguei a essa conclusão que vale muito mais a pena você gastar 5 minutos a mais, ou nas minhas entrevistas eram muito maiores, né? Eu gastava uns 15 minutos cada entrevistado. Vale muito mais a pena eu gastar 15 minutos com o entrevistado para conhecer as necessidades deles, ou fazer uma pergunta igual essas que a gente faz, fechada por aí, tabular e depois chegar a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão que vale muito mais a pena a gente gastar mais tempo e fazer essas pesquisas de profundidade, porque te dá muito mais subsídios para você desenvolver outros negócios e outros valores que você não imaginava e que arde muito nas pessoas, que você simplesmente tabular. E você está certa, Milena, é isso mesmo, é menos arriscado.
Porque quando você sai de uma pesquisa dessas, você já conhece muito bem o seu mercado e que tipo de necessidades o seu mercado está querendo, né? Então, é uma forma bem assim diferenciada da gente abordar o mercado. E isso faz parte daquele processo que eu expliquei, daqueles 4 passos de construção, de desenvolvimento de consumidor, né? Que é, primeiro, conhecer o mercado, conhecer o seu cliente. O segundo ponto era validar o seu cliente, né? Então, nesse tipo de perguntas em profundidade, exatamente, Milena, mais certeza na decisão. Você está conhecendo o teu cliente e validando o teu cliente, percebe? A gente está rodando aquelas 2 primeiras fases o tempo todo, né? E você conhecendo melhor o seu cliente e validando o seu cliente, você diminui os riscos e acerta mais na decisão que você vai tomar, porque você entrevistar 100 pessoas, você vai achar, meu, eu preciso entrevistar mais um pouco, porque eu preciso ter certeza que esse meu negócio vai funcionar. E aí, então, é mais barato você fazer as entrevistas do que você montar o negócio e esse negócio não der certo. O que vocês acham? Wellington, o que você acha, Wellington? Você está... Deixa eu perguntar para vocês, vocês estão fazendo academia esses dias aí? Cara, eu tô ficando agonizado. Hoje eu saí de casa para fazer uma caminhada, estou mais feliz. Eu treino todos os dias. Bacana. Eu estou falando isso porque é o seguinte, eu fazia também academia todos os dias, mas tá certo. Mas tem algumas alguns sites aí, algumas lives que eles falam de fazer exercício em casa, funcional e tal. Cara, mas para mim não serve, porque os caras puxam pesado demais da conta e você faz 10 minutos, já não tem mais gás para fazer o resto, e aí no segundo dia você nem entra mais para fazer, né? E eu queria algo assim, diversificado, sabe? E aí eu ainda estou tentando ver alguém que possa me indicar. No primeiro dia você faz braço, você faz isso, né? Esses exercícios. No segundo você faz esses outros. De tal forma que não seja tão pesado, mas também não seja tão leve também, né? Então, olha só, a necessidade que eu tenho deve ser de muitas pessoas também. Pessoas que não um Ironman, né? Mas também pessoas também que não quer ficar sedentário aí o resto da vida, né? A Maria Eduarda total fitness mesmo. Quem dera. Pois é, Camila, tem esses aplicativos, mas eles puxam muito, não sei se precisa pagar, se não precisa, né? Enfim, é bem bacana. E aí, hoje de manhã, o outro pessoal estava me falando aqui desse Quarantine Trainer aqui, Quarantine Trainer. Eu ainda vou entrar nesses negócios aqui para ver os caras fazendo, né? Quarantine Trainer com Bifão, Quarantine Trainer com Marcelo Casa Grande, enfim. Eu vou dar uma olhada aqui. Mas olha só que interessante, né? São necessidades que a gente está tendo agora, mas que ainda não são exploradas. Inclusive, um amigo meu aqui, ele é dono da Minas Fit, eu vou falar para ele, rapaz, faz um programa para mim aí, para eu fazer em casa, né, tranquilo, sossegado, sem de tal intensidade que eu não desista no primeiro dia, mas que eu consiga seguir aí 1 mês, 2 meses tranquilo, né, para seguir esse seu plano aí. Mas vocês estão percebendo que quando eu mudo, né, a pergunta, muda tudo o tipo de resposta e eu consigo ter
muito mais subsídios para desenvolver, né, as 2 primeiras fases do modelo de desenvolvimento de cliente, tá? Então, eu vou fazer isso aqui com todos vocês, mas vocês que já estão assistindo às aulas, vocês podem entrar no trabalho de vocês e verificar se o tipo de pergunta de vocês estão muito sim ou não, porque vocês percebem agora que esse tipo de resposta sim ou não traz muitas, como é que eu falo? Muitos insights novos para você. Só que quando você começa a ter esse tipo de pergunta mais aberta, apesar de você gastar mais tempo, e aí qual é a segunda fase agora da análise desse tipo de pergunta mais aberta? Você vai analisando cada uma delas e você vai escrevendo o que é que as pessoas mais estão com dor aqui, né? Então, alega que a pandemia não alterou muito o seu estilo de vida, pois já trabalhava em home office antes e que tem se adaptado apenas para tentar diminuir a idas às compras. Olha aqui. Então, as pessoas, nesse caso aqui, algumas coisas que começam a ser padrão, né? A gente já falou sobre isso, essa questão de ser padrão. O que é um padrão de resposta? A gente começa a ter aqui um padrão de resposta. As pessoas começam a. Tem muita gente que está falando que está tomando muito mais cuidado com a questão da alimentação, está comendo mais, está indo menos aos supermercados, né? Muitas das vezes a questão do supermercado não é o problema, a questão é fora do supermercado, ou seja, o ganho de peso, a qualidade de vida. Então, às vezes, você pode até pivotar o seu negócio. Ao invés de você falar que você vai oferecer delivery, você vai oferecer um plano de saúde, um plano de educação de saúde, né? E você pode, isso não simplesmente pode ser aplicado durante o período de pandemia, mas ele pode ser aplicado em qualquer momento depois. Então, são padrões que você vai começar a encontrar nessas suas entrevistas, né? Então, alega que tem furado bastante a quarentena no momento, que no início estava mais preocupado, que agora não liga tanto de ter que sair para fazer as compras, porque tem higienizado bem os produtos, não é uma pessoa que frequenta padaria, que consome muito industrializado, mas que gostaria de mudar esse hábito, apesar de achar que os produtos artesanais saem mais caro que o preço dos produtos, tem muita importância na hora da compra. Então, a questão também do preço do produto agora está sendo fundamental nessa hora, porque as pessoas estão gastando mais, né? Então, às vezes você fala, puxa, então, será que essa é a necessidade, é a oportunidade? Em vez de fazer delivery, será que algo do tipo comprar barato e distribuir barato é o caminho, né? Alega, e aí então a gente começa a ver necessidades antes que não eram supridas e que agora, quando a gente faz esse tipo de abordagem, a gente consegue ter uma ideia melhor. Já falei muito já. O que você acha? Jéssica ainda não falou nada? O que você acha, Jéssica? Beleza. Ficar no vácuo é bom, viu? Opa, o Bruno até saiu. Caramba. Ah, tá. Se mudando de plataforma multilateral, podemos tentar coletar 10 respostas de um grupo e 10 do outro. Perfeito, Camila. Perfeito. A questão não é número, tá? A questão para efeitos, né, do nosso trabalho aqui, sim. Né? Mas a minha ideia é tentar fazer muito mais que 20, mas só para começar. Só para vocês verem como é que é. Perfeita colocação, Camila, porque
Também é uma plataforma multilateral. Maravilha. Acho que a plataforma multilateral, vocês vão ter que conversar com os dois lados. E os dois lados precisam casar, né? Essas questões. Muito boas essas mudanças. Abre muito mais o leque de possibilidade de emprego. Beleza. É isso mesmo. E aí, então, em cima disso, é que vocês vão começar agora a construir o modelo de negócio de vocês, tá? Em cima disso é que vocês vão começar a ver o modelo o padrão do modelo de negócios, né? Que tipo de desculpa, que tipo de modelo você vai usar, quem são os seus personas, como é que você vai montar o seu persona, né? Então, a partir desse tipo a primeira coisa que nós temos que ver é essa questão das entrevistas. Milena, você quer falar alguma coisa? Eu queria, mas eu ainda estou formulando. É porque é acerca do nosso trabalho. O pessoal falou sobre as plataformas multilateral. Só que o nosso é uma plataforma aberta. A gente escreveu o trabalho mais voltado para forma de lazer, coisas que a gente poderia fazer para se distrair, principalmente ao longo dessa pandemia, né? Se a Maria Eduarda até quiser falar um pouco mais sobre isso. Mas aí eu fiquei na dúvida, justamente pelo nosso ser, pelo visto único de plataforma aberta. Porque o nosso foi no sentido do iPhone, mas voltado para jogos. Uma mistura de iPhone, tipo Netflix, só que para jogos. Jogos. Entendi. Isso. A gente fez especificamente de início para jogos de tabuleiro. Quer dizer, jogos físicos, né? Além dos de tabuleiro, teria outras formas, tipo baralho, essas coisas e tudo mais. E a gente também colocou no nosso questionário se caso as pessoas também teriam o interesse de jogos virtuais, por exemplo, PlayStation, essas coisas assim, sabe? Para a gente não se limitar também, né? Porque às vezes isso diminuiria a procura das pessoas pelo nosso produto se a gente se limitasse. Mas aí teria que ser validado ao longo do questionário, né? Essas hipóteses. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão querendo fazer uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento e jogar qualquer jogo, é isso? Não, o professor, Isso, só que... Pode falar, Maria. Seria a ideia do board game, né? A pessoa que tem um jogo em casa, que tem o hábito de jogar, deixar esse jogo disponível na plataforma, comprar um aluguel de alguém, porque esses jogos, eles são muito caros, na sua maioria, na maioria das vezes, né? Então, às vezes, você joga 2 meses o mesmo jogo e enjoa e quer passar para outros jogos, então seria uma maneira de ter essa troca. Legal, interessante. Então, Aí seria desde o baralho, passando por, sei lá, jogo imobiliário, War, até os jogos mesmo mais avançados para esse tipo de persona. Entendi. Por isso que o nosso seria tipo o Netflix, porque a gente iria fazer assinatura para os nossos clientes. Se alguém quisesse assinar com a gente, ela teria suas preferências, entendeu? Acerca de novidades ou intenções que a gente gostaria de implementar, coisas assim do tipo. Entendi. Muito interessante, hein? Muito interessante. Mas aí esses jogos a pessoa que está emprestando esse jogo, ele é dono do jogo? É dono do jogo.
Certo. E ele deixa aberto na plataforma para todos utilizarem? Para alugar, né? Porque como é físico, seria ou uma forma de aluguel, você paga uma taxa, pega o jogo com ele, ou você troca. Eu tenho, sei lá, o War, você tem o Banco Imobiliário, eu passo uma semana com o seu War e você com uma semana com o meu Banco Imobiliário. Tá. Entendi. Interessante. Aí a gente também pensou na forma de locar os board games, seria fazendo parcerias, exemplo, com Uber ou Motoboys, entendeu? Mototáxi, que às vezes a pessoa já está passando por determinado local, ela vai receber ali sua comissão e pode disponibilizar já o jogo ali de uma vez, entendeu? Fazendo parcerias assim. Interessante, muito interessante a ideia. Então, a seguinte a hipótese de vocês é o seguinte: as pessoas gostariam de trocar board game entre eles e fazer essa assinatura para ter esse acesso a diversos jogos diferentes. Isso, Não é isso? isso. Beleza. E aí, o que acontece? Vocês vão ter que comprovar se essa hipótese é válida ou não. Né? E aí eu vou verificar no questionário de vocês se o questionário de vocês vai poder captar ou não essa premissa básica dessa hipótese através desse questionário que você está aplicando. Ok. Então, eu vou verificar. Melhorou, Maria? Olha como é que Melhorou. Então, com esses questionários, vocês vão verificar, por exemplo, a validação dessa sua hipótese, se esse seu negócio realmente... Vamos supor que quando você sair a campo e você descobrir que as pessoas não estão mais interessadas nesse tipo de jogo, então tudo aquilo que você está fazendo nessa plataforma, ele não vai conseguir ser validado. Tá? E aí você fala, puxa vida, o que eu vou fazer? Mas, às vezes, quando você fala sobre jogos, às vezes você consegue ver alguma coisa que está além de jogos, está na fase, por exemplo, você consegue descobrir que as interações entre as pessoas são mais importantes do que os jogos, por exemplo. Certo. Eu estou fazendo um negócio interessante agora, sabe? Hoje mesmo eu fui fazer isso. Eu gosto muito de orquídea, né? E eu estou aprendendo agora, né? E orquídea também é caro, né, pessoal? A gente não compra orquídea por aí baratinho, né? São caras. É um hobby meio difícil, né? E a gente comenta com um, comenta com outro. E o que acontece? Eu replico as minhas orquídeas que eu tenho e eu troco as orquídeas com as outras pessoas. Porque aí, como a pessoa não tem ainda uma espécie que eu já tenho, eu replico, eu crio essas, replico elas e eu troco com as outras pessoas que têm também outras orquídeas delas, mas não têm as minhas. E aí eu troco que nem se fosse figurinha. E todo mundo ganha com essa história, né? Eu cheguei à conclusão, olha que interessante, se existisse uma comunidade dessas, e deve existir, mas não tão próximo da gente, que não precisa ficar pagando delivery, nem nada, né? Mas que eu consiga trocar espécies de orquídeas que eu tenho por aquilo que eu não tenho, e eu faço a replicação e troco com um, com outro. Olha que negócio interessante, é uma comunidade, não sei como é que eu vou ganhar dinheiro em cima disso ainda, mas é o meu hobby. E eu estou conseguindo aumentar a quantidade de plantas que eu tenho através dessa troca simples que eu estou fazendo. Dentro do pessoal que gosta de jogar, né, jogos de tabuleiro, eu sou filiado a um clube, né? Então, há essa troca de jogos.
Só que essa troca ela é feita de maneira muito difícil, porque alguns Uhum. jogos são muito valiosos e outros jogos nem tanto. Alguns jogos estão todos em inglês, outros têm tradução para português. Uhum. Então é um pouco mais complicado. Aí o que que o pessoal faz? O pessoal normalmente vende. Pega o jogo que tem, jogou, sei lá, 2, 3 meses, enjoou dele, aí você vende para comprar outro. Só que Certo. esses jogos são muito caros. Tem jogo de 900, R$ 700. Ô, Então, louco. para quem, para quem gosta de jogar, não é um dinheiro que a gente tem sempre disponível. Então, o que que Entendi. a maior parte das vezes a gente faz? A gente se junta, né? Vai no clube, se junta e cada um leva o seu jogo e a gente joga o jogo do outro. Só que com Uhum. a pandemia, esses encontros não estão sendo possíveis, né? Hum. Não estão sendo possíveis. Então, todos os clubes que eu conheço de jogos estão parados. Aí a ideia seria fazer como se fosse o clube de jogo, essa troca, só que através de uma plataforma. Muito legal. Muito legal. E a pessoa faz uma assinatura e tem acesso a essas pessoas que têm e querem trocar, né? Sim. Muito legal. A gente tinha pensado em fazer tipo um modo mais barato, tipo, ou de graça, para a pessoa só inscrever os seus jogos lá e aí a gente ganhar em cima da taxa de aluguel. Então, sei Uhum. lá, um jogo é R$ 30 o aluguel durante um mês. Aí a gente pega parte desse dinheiro, que aí incentivaria as pessoas a colocarem os jogos para alugar, né? Sim. E cobraria uma assinatura para quem quiser ser VIP. Então, colocou um jogo que a gente sabe que é um jogo mais caro, um jogo mais raro, quem é VIP teria acesso a ele mais rapidamente, Certo. entendeu? Faz sentido. Muito, muito bem bolado. Nesse caso, tem que ter toda uma política, né, de envio, de recebimento, de não estragar os jogos, né, que é muito caro. Isso tem tudo, tem que estar tudo bem regulamentado, né, dentro da Uhum, plataforma. sim. Bacana. Até a limpeza, sim, com certeza. Uhum. Muito. Eu vou verificar o seu plano aqui e eu vou verificar, mas agora que vocês já sabem como construir o questionário, já vai dando uma olhada se você vai ter que modificar alguma coisa no seu questionário ou não, tá, Maria Eduarda e Milena? Tá Acho bom. que vocês duas devem estar no mesmo grupo, né? Uhum. E o restante também, viu? Esther, Wellington, Camila, Bruno, Jéssica, dá uma olhada no, no trabalho de vocês, se vocês vão ter que mudar alguma coisa que vocês escreveram na forma de vocês formularem as perguntas. Porque isso vai ser a total diferença se você vai conseguir ou não extrair, por exemplo, essa necessidade que a Maria Eduarda está levantando, que ela percebe por ela mesma, né, por fazer parte desse clube, mas ela quer agora tornar esse clube um clube online com alcance muito maior, com muito mais quantidade de jogos e mais pessoas jogando. Então, se essa premissa for válida, isso vai ficar muito bacana. Legal. Né? Se isso aí, você só vai descobrir isso através dessas entrevistas, viu, Maria Eduarda? Viu, Milena? Certo. Porque quando vocês fizerem essas entrevistas, vocês vão para essas pessoas que estão com essa mesma necessidade e vão investigando. Olha, eu tenho uma necessidade assim, também você acha que é assim também? Né? Você quer trocar? Você trocaria? E a questão, aí você começa a ver aí questões assim fundamentais para o seu negócio funcionar. Por exemplo, e a questão então da conservação da qualidade desse jogo? Como é que você vai preservar isso? Então Ah, você vai começar a perguntar perguntas que são essenciais para o seu negócio e que isso vai se tornar a base da hipótese do seu negócio. O seu negócio vai estar baseado em várias premissas básicas para que o seu negócio funcione.
Só tirar uma dúvida do professor. Joel, deixa eu te perguntar. Pode Pode perguntar. Hum. Eu só queria saber, acerca da preservação dos jogos, às vezes seria interessante se a pessoa assinasse, tipo, um termo de compromisso, né, respeitando essas questões da vocação, porque senão, às vezes, exemplo, né, se a gente alocasse mesmo esses jogos mais caros, eletrônicos, o prejuízo seria muito grande, né, para conseguir repor. Perfeito. Aí, às vezes, seria interessante, porque, infelizmente, pode acontecer de algumas pessoas estragarem, e daí, como é que faz para repor, né? Isso. Eu acho que essa questão vai ser crucial para o negócio de vocês, sabe? Então, não sei se vocês já alugaram um carro, né, na Localiza ou em qualquer locadora, tem aquele... Isso, vistoria, isso, como um apartamento. Tem aquele checklist, né? Olha, tá tudo conservado, tá isso, tá aquilo. Vocês podem tentar bolar um checklist desses. Mas antes disso, antes de entrar nesses detalhes, primeiro vocês vão verificar se essa hipótese de que os jogos de tabuleiros podem ser emprestados uns aos outros tem ou não fundamento. A primeira coisa. Depois, se tiver fundamento, aí vocês vão começar agora a investigar essas outras questões que são mais periféricos. Mas antes de tudo, é isso, deixar uma cláusula também. Mas antes de tudo, é você verificar se esse tipo de proposta que vocês estão fazendo faz sentido ou não para que haja esse mercado. A primeira coisa que vocês têm que verificar é isso. É claro que no meio das perguntas vocês vão listar essa questão de qualidade, etc. e tal. Professor, tem uma pergunta. Então, o nosso questionário ele vai ser todo voltado para pessoas que já jogam os jogos de tabuleiro, não é isso? Eu acho, então, aí você vai definir o persona, né? Eu acho que, como é uma questão já mais, assim, específica, o primeiro persona seu são essas personas, esses avatares, esses clientes, vamos assim dizer, que já conhecem e fazem o uso desse tipo de proposta de valor. Porque se você falar isso para mim, por exemplo, eu não vou ter tanto interesse como uma outra pessoa que já está dentro desse clube aí, por exemplo. Sim. Então, vincular, fazer as entrevistas com as pessoas que já conhecem e já jogam, ou que têm bastante interesse nesse tipo de jogo, né? Que é algo muito específico. Perfeito. Por quê? Porque aí você vai estar definindo exatamente o seu persona, entendeu? Qual que é o seu persona? Não tem idade, ou tem idade, não sei, mas o seu persona são as pessoas que gostam bastante desse tipo de jogo, já fazem isso e perdeu o seu momento, né, de estar junto, mas quer continuar jogando. Mas olha só que interessante. Quando você está falando isso só no seu círculo de amizade, eu não sei onde é que era a sua loja, o seu clube. Em que cidade que é o seu clube, Maria Eduarda? Clube de jogos. Era em BH. BH. Então, vamos supor que você faça isso, mas deve ter também clube de jogos em São Paulo, em Curitiba, em Campo Grande, em Lavras. Mas quando você coloca isso numa plataforma online, você percebe que você estende esses clubes de jogos, você vai virar uma federação de clubes de jogos. Sim. Ou seja, você vai estender o seu negócio para muito mais pessoas que antes não tinham essa oportunidade que agora começa a ter. Uhum. Aí que fica legal, porque aí, quando você começa a ter
mais pessoas participando, você vai ter mais jogos e você vai ter mais pessoas. Aí cria aquilo que nós chamamos de efeito em rede. Mais pessoas vão participar porque tem mais jogos. Tem mais jogos, mais pessoas vão participar. E cada vez mais a sua plataforma vai crescer mais. É assim que funciona. Uhum. Sim. Tá? É assim que vai funcionar. Pessoal, eu estou dando exemplo assim pelo trabalho da Maria Eduarda, da Milena, mas vocês podem me perguntar qualquer coisa também, mas só para tipo de exemplos, para que vocês consigam entender como é que vai construindo o nosso modelo de negócio, tá, pessoal? Esther, você está entendendo? Está muito baixinho, desculpa. Né? Então, tá entendendo, Bruno? Tá entendendo, Jéssica? Beleza. Né? Então, maravilha. Eu vou. É esse tipo de abordagem que é importante a gente fazer agora, tá? Porque a gente está nessas primeiras duas fases. Nós estamos na fase de conhecer o cliente e de validar o cliente. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, para que vocês consigam entender muito bem isso. E em cima dessa proposta, vocês vão construir o modelo de negócio, tá? Sim. Beleza? Vocês têm mais alguma dúvida em relação? Nossa, o meu trabalho quintuplicou agora, mas eu vou corrigir cada uma das respostas de vocês, eu vou entrar em cada uma delas. Essa semana aqui eu não vou dar mais tarefa além disso, para mim mesmo, para eu poder ficar um pouco mais livre, né? E eu vou entrar em cada uma de vocês aí, eu vou dando os feedbacks para vocês, tá? Tá ok. Muito obrigado, professor. Por nada. Qualquer coisa. Teve alguém que fez um grupo de WhatsApp da vez passada e eu não peguei. Ah, Camila, você tem aí o endereço, fazendo um favor? Eu já. Opa, maravilha. Eu já vejo aqui agora mesmo. Naquela hora eu não entrei. E eu vou deixar também essa live lá na aula. E para quem não assistiu, né, vocês podem assistir e lá eu deixo no grupo também para o pessoal participar lá, tá? Certo. Opa, maravilha. Estou abrindo aqui. Vou então já parar de compartilhar a tela. Tá. Beleza. Ok. Pessoal, então eu fico à disposição. Entrar na conversa. Eu fico à disposição para vocês, tá? Para qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer coisa que vocês quiserem, eu fico à disposição. Quando vocês me mandarem qualquer dúvida lá no campus virtual, lá no chat, ou então aqui no grupo do WhatsApp, não me manda no e-mail, não, porque e-mail é um pouco complicado de acessar, é mais fácil no chats ou aqui no grupo de WhatsApp. Vocês me mandam que eu rapidamente eu já vejo com vocês e já respondo para vocês, tá? Tá ok. Beleza, Obrigado, então, eu professor. entrei. Por nada, pessoal. Então, se vocês não tiverem mais nada, nós já terminamos aqui
E eu fico à disposição, tá? Eu espero que tenha sanado algumas dúvidas de vocês aí. Tranquilo. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Obrigado, hein? Boa semana para vocês também. Beleza, Wellington. Eu vou dar uma checada lá. Mas me lembra aí, tá bom? Falou, até mais. Tchau, tchau. Obrigado pra vocês. Um abraço. Tchau, tchau.